Olá a todos, é sempre um grande prazer estar aqui com todos vocês novamente. Eu sou o pastor Wagner Souza e você está no canal Seja uma Pessoa Extraordinária. Eu quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro. Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem, com quem tu podes contar. Vou trazer aqui uma palavra abençoada, porque no livro de Daniel 11:32 está escrito que o povo, quando conhece a Deus, é um povo forte e que realizará grandes proezas, grandes milagres. O objetivo desse canal é esse, é fazer com que você cada dia conheça mais a Deus, se aproxime de Deus e tenha uma verdadeira intimidade com o Senhor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, aperte o sininho, porque toda semana quando eu estiver subindo vídeo, você já vai receber essa notificação no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos diretamente para a palavra. Hoje a palavra vai falar sobre a direção divina, a direção de Deus. Não faça nada se não for a direção do Senhor. Não faça nada se você não recebeu o vem de Jesus. Não faça nada se Jesus não lhe ordenou, por exemplo, para você entrar nesse barco. Que no caso dos discípulos, lá em Mateus 14, a partir do 22, a Bíblia diz que Jesus ordenou que eles entrassem no barco. Então quando Jesus falou para Pedro, vem, e aí ele andou sobre as águas. Quando você recebe uma direção de Deus, amém. Quando você não recebe essa direção do Senhor, você não pode fazer as coisas se estribando, se apoiando no seu próprio entendimento. Você tem que ficar na direção divina, você tem que ficar na direção de Deus. O início da nossa palavra está aqui em Provérbios, capítulo 16, no versículo 1. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ou seja, o homem ele faz muitos planos, o homem maquina muita coisa, o homem pensa em muitas coisas, o homem tem muitos projetos, o homem tem muitos sonhos. Eu estou me referindo agora aos sonhos humanos, sonhos dele próprio, mas que muitas vezes esse plano, esse sonho, esses projetos não são os de Deus. Então, o que a palavra de Deus está nos orientando? Muitos são os planos dos homens, mas a resposta tem que vir da boca do Senhor. Então, você quer fazer algo, uma faculdade, você está com um propósito de abrir seu próprio negócio, você quer fazer algo, ainda que seja algo bom, algo beneficente, algo que vai ajudar outras pessoas, algo que vai até agregar valor à vida de outras pessoas. Por exemplo, o missionário, ele queria ser médico, e ele tinha colocado no coração dele de ajudar muitas pessoas por intermédio da medicina, mas aquilo não era plano de Deus. O plano de Deus é que ele fosse quem ele é hoje, um pregador do evangelho, um missionário, que viaja o Brasil, que viaja o mundo todo, apregoando o evangelho, como Deus mesmo disse a ele: você vai curar muito mais pessoas e ainda vai levá-las para o céu. Quer dizer, o missionário, quando ele tinha um desejo de ser médico, não é que era um pensamento maligno, é que não era o plano de Deus. Eu, o pastor Wagner, hoje, eu já dei aula. Eu já dei aula 2 anos e meio da minha vida. Eu fiz faculdade de matemática, eu fiz faculdade de jornalismo, mas o plano de Deus para a minha vida é que eu apregoe o evangelho de Cristo, é que eu apacente as ovelhas, é que eu evangelize, ganhe almas para o reino dos céus. Eu estou dizendo, eu dei o exemplo do missionário e o meu, mas você tem que entender o seu. E para você entender o seu, você tem que fazer como Asaf, no Salmo 73. Você tem que entrar no santuário. Você tem que entrar na presença de Deus. Por exemplo, Deus mandou Jonas para Nínive,
para evangelizar aquela cidade e ganhar aquele povo, ganhar aquela cidade para Deus. O Jonas, ele é conhecido como profeta fujão, porque ele compra uma passagem e quer ir para Tarsis. E aí, ele enfrenta aquela tempestade e pelos marinheiros ele é jogado para fora do barco e é engolido por um grande peixe. O peixe ali foi a misericórdia de Deus para ele não morrer. Porque se o peixe não engole ele ali, certamente o Jonas teria sido ceifado, porque ele estava ali no olho do furacão, no olho da tempestade. Mas por quê? Por causa da desobediência a uma direção de Deus. Quer dizer, Deus está falando algo com o homem, ele quer fazer outra coisa. Fique na direção de Deus. Fique na direção do Senhor. Eu vi uma pastora na Coreia do Sul, que foi levar os jovens para um lugar, para um retiro, e aí quando eles passaram no lugar, tinha um rio, e aí a maré estava baixa. Aí passou a pastora, passou todos os jovens, aí vieram três garotas, 3 jovens atrás, mas quando elas queriam passar por aquele rio, a maré já tinha subido. E aí elas ficaram conversando entre si, e uma delas disse assim, poxa, Pedro andou sobre as águas, Pedro era de Deus, nós também somos. Então nós vamos andar também sobre as águas. Pedro tinha fé, nós temos fé. Pedro era um homem de Deus e nós também somos mulheres de Deus. Então, se Pedro conseguiu andar sobre as águas, nós também vamos conseguir. E aí as 3 entraram no rio, a correnteza levou elas e as 3 morreram. E isso foi o maior escândalo, isso foi o maior prejuízo, isso trouxe uma dor de cabeça, isso trouxe escândalo para a igreja. Mas por que essas 3 jovens morreram e o Pedro não morreu? O Pedro recebeu uma direção de Deus. Essas 3 jovens não receberam nenhuma direção de Deus. A Bíblia diz, quando os anjos, os demônios, pediram para Jesus pular do prédio, o que ele disse? Não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu também posso andar sobre as águas? Posso. Pastor, a gente pode andar sobre as águas? Se Jesus te chamar, se você for sobre a palavra de Jesus, amém. Com certeza você vai andar sobre as águas, você vai curar os enfermos, através das suas orações vão acontecer muitas proezas, muitos milagres. Mas aquilo que não é a direção de Deus, não faça. Por quê? Em Provérbios 14, 12, está escrito assim, ó, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Ou seja, quando você faz algo que não é a direção de Deus, você está pensando que está entrando na vida, você está entrando na morte. Você está pensando que está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a sua própria vontade. Você está achando que está fazendo bem, mas o bem para quem? Para ti mesmo? Ou você está ali na direção divina? Não joga tudo a perder. Não joga tudo por terra. Nós nascemos com um propósito de servir a Deus, de ganhar almas, de falar de Jesus independentemente se é um pregador, um bispo, pastor, presbítero, missionário, missionária, apregoador do evangelho, cooperador, não importa. Todos nós, independentemente de cargo na igreja, temos o dever de ganhar almas e de falar de Jesus, de espalhar o evangelho por todo o mundo em nome de Jesus. Amém? Não faça nada que não for a direção de Deus. Eu vou fazer uma breve oração. Coloque a sua mão com a minha e vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, que o Senhor venha nos abençoar neste dia todo especial. Pai, há caminhos que ao homem que parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Oh, muitos são os planos dos homens, mas a resposta tem que vir da boca de Deus. O propósito de Deus, aquilo que nós queremos fazer, os nossos sonhos, objetivos, alvos, tem que estar alinhado com a vontade de Deus, porque os planos e os pensamentos de Deus não são os nossos. Então que todo atrapalhe, tudo aquilo que confunde esse homem, que confunde essa mulher, no que diz respeito à direção divina, que esse mal caia por terra e que você seja
iluminado e abençoado por Deus para andar na direção divina, na direção de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine. Até o próximo vídeo.